Nessa noite, o texto que a gente tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Está lá no livro de João, capítulo 16, verso 15 ao 18. Livro de João, capítulo 16, verso 15 ao 18. Ele fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Senhor, estamos na Tua presença, continuamos aqui, este momento de louvor que nós tivemos, e eu te peço que, neste momento, nós possamos ter uma palavra que venha em direção ao nosso coração, que nos traga ânimo, nos traga direção, nos traga aquilo que você tem para esta noite e principalmente para esta semana que está por vir. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. O texto de hoje tem tudo a ver com aquilo que nós estamos passando. Ele tem a ver com crise. Ele tem a ver com crise porque justamente é o momento que Jesus começa a falar para os discípulos, ele começa a falar, preparar a igreja de algo interessante. Ele começa a preparar, a igreja não, mas preparar os discípulos. E se os discípulos são a igreja, ele estava preparando a igreja. Mas ele olha para o discípulo e fala assim: olha gente, quero dizer para vocês que eu estou indo, daqui a pouco estou indo embora, e vocês vão ficar sozinhos, ou seja, não vai ter ninguém com vocês. Mas fiquem tranquilos, que vocês que conhecem a verdade, vocês que me conhecem, eu vou deixar um presente para vocês, eu vou deixar algo que vai ficar até a vida eterna, eu vou deixar para vocês algo que se chama o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo. Ele está falando que neste momento tem tudo a ver com crise, por quê? Porque ele percebe que os discípulos eles eram muito dependentes de Jesus. Eles olhavam Jesus estava em carne, Jesus estava ali com eles, e de repente Jesus começa a perceber que é o momento dele ir embora e eles iam ficar sozinhos, iam ficar sem ninguém, iam ficar talvez perdidos, ou iam ficar talvez um pouco em crise. E é isso que acontece. Jesus, depois desse momento, ele vai para o Calvário, e quando ele vai para o Calvário, ele morre, e o que acontece? Os discípulos e muitas pessoas se sentem perdidos, se sentem sozinhos. E essa igreja se reúne numa casa e começa a orar há muito tempo. Começa a orar, porque eles não sabiam o que fazer, eles estavam dentro de um momento de crise, um momento que não sabia para que direção ir, para aquilo que fazer. E é interessante que eles oram até o momento que chega esse presente que Jesus fala. Ele fala assim, vai vir o Consolador. E depois que Jesus ele vai para o céu, 40 dias depois, que é o período de quarentena, depois da quarentena, desce o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, aquele que nós acreditamos que vai estar com a gente em todo momento. Nós que cremos em Cristo temos isso. E o tema dessa mensagem de hoje tem tudo a ver com o que estamos passando. Em tempos de crise, a igreja expande. Em tempos de crise, a igreja explode. Em tempos de crise, a igreja cresce. Em tempos de crise, a igreja faz o que precisa ser feito. É interessante que isso percorre por todo o tempo da Bíblia. Jesus vai embora e eles ficam uns 40 dias lá e orando, buscando algo de Deus, desesperados porque não sabiam o que fazer, estavam perdidos, afinal o seu mestre estavam ali, estavam isolados. E nesta oração, ele vem ao Pentecostes e nesse dia a igreja explode. Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitam a Cristo, muitas pessoas escutam a mensagem do Evangelho em suas próprias línguas. Existe um mover exponencial do poder do Espírito Santo. Outra coisa que comprova isso, é interessante que Paulo e Silas, quando eles foram presos, estavam lá no cárcere, eles estavam na solitária quase, ou seja, no íntimo do cárcere, mas eles estavam no máximo do cárcere que tinha, e eles estavam sozinhos, e eles falaram assim, meu Deus, o que a gente vai fazer, porque a gente está sozinho, a gente não sabe o que fazer. E interessante que a crise veio, só que eles falaram assim, bem, já que estamos aqui, o que a gente vai fazer? Chorar não dá, berrar não dá, vamos adorar a Deus porque a gente está preso aqui, porque Cristo mandou. E eles começam a cantar, e eles são libertos daquilo. Eles vão embora. Acontece tipo um terremoto, tudo se abre e eles podem fugir. A igreja cresceu.
Neemias estava num tempo de crise. Neemias percebeu que Jerusalém estava destruída, percebeu que a cidade que ele amava estava destruída, e ele sozinho, isolado, começa a falar com Deus, e no seu momento de crise, ele chega no grande governador da época e fala assim: olha, eu tenho que resolver uma questão, eu tenho que expandir o que Deus tem. E no tempo de crise a igreja explodiu. Outro exemplo que a gente pode estar citando é José. José no tempo de crise também. Ele estava lá no cárcere também. Estranho, quando está no cárcere sozinho, quando a gente não tem esperança, quando a gente fala, não tem situação para resolver. Isso se repete por toda a história. José estava lá, preso, a tal ponto que ele pede para 2 pessoas, um padeiro, que era a necessidade básica, então estava liberada a panificadora no cárcere, e estava lá o copeiro, os dois, o cara, e eles têm um sonho, e José na crise tem a revelação do que Deus tinha para a vida dos dois. Deus começa a usar José na crise, e ele revela os sonhos, e acontece aquilo que ele falou, um morre e o outro volta a estar com o rei, na crise. E ele só pede um favor, ele fala assim, só lembrem de mim quando eu estiver lá, para ele me libertar. E eles lembraram? Não lembraram, só lembraram dele quando entrou em crise de volta o governo. Entra em crise no sentido que o rei tem uma crise de um sonho que ele não consegue revelar. Ele tem o sonho das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas cheias de grãos e as não cheias, e ele não consegue interpretar, chama os sábios, chama todas as pessoas, e nenhuma daquelas interpretações vem. Aí aquele cara que estava no cárcere junto com José, lembra de José, no tempo de crise. É interessante que Deus usa a crise para a sua igreja expandir, Deus usa a crise para a sua igreja crescer. Deus usa a crise para que você que está aí, talvez nessa quarentena, isolado em casa, sem saber o que fazer, talvez o teu chefe já tenha te mandado embora, talvez você está com uma empresa com vários funcionários e não consegue ter receita para isso, talvez você neste momento é um profissional liberal que mandaram fechar porque a quarentena está aí, você está num tempo de crise. Talvez você esteja num tempo de crise porque você não sabe o que fazer, está desesperado, fazendo carreatas por aí para abrir um comércio, fazendo o que for para as coisas acontecerem. Você está num tempo de crise. Eu digo para você que nós que somos cheios do Espírito Santo, aquele Espírito Santo que Jesus veio, ele ressuscitou, e na hora que ele veio, o Pentecostes veio sobre a igreja. Eu digo que é momento de você expandir, é momento de você crescer, é momento de você entender o que Deus tem. E eu digo, os teus sonhos, os teus planos vão mudar, porque nesse tempo de quarentena Deus vai começar a falar com você. Sabe por quê? Porque é no tempo de crise que Deus começa a agir. É no tempo de crise que Deus começa a colocar a mão dele e manifestar na sua vida. É no tempo de crise que Deus faz você agir. E é interessante que eu estou extasiado. Eu nunca vi tantas lives ao mesmo tempo. Talvez nesse momento aqui, se você for pôr no Face, tem milhões de cultos que você pode assistir. Você tem opção, tem culto conservador, tem um culto um pouco mais moderno, tem um culto com um pregador com uma camisa de palmeira, tem pregador de terno e gravata, tem pregador com camisa diferente, tem vários tipos. Sabe por quê? Porque é crise, está se expandindo em redes sociais. Tem gente que jamais viria numa igreja, mas agora está escutando. Sabe por quê? Porque no tempo de crise o evangelho se expande. É no tempo de crise que as coisas acontecem. Eu nunca vi tantas lives no Instagram. Eles tiveram que, esses tempos atrás, filtrar porque não aguentou. Sabe por quê? Porque na crise o evangelho se expande. Eu estou abismado com as células que estão acontecendo. As células acontecem online, seja pelo Zoom, seja pelo Skype, seja pelo Hangout, seja pelo WhatsApp, seja por onde for. As células estão cada vez mais unidas. Sabe por quê? Porque está havendo um mover do Espírito Santo na sua igreja. E essa igreja está começando no tempo de crise a expandir a esperança que é do Espírito Santo. E essa esperança vai vir no coração das pessoas, e elas nesse tempo de crise, nesse tempo de ficar em casa, isolado, elas vão ter condições de pensar e repensar a vida. Vão ter tempo de repensar aquilo que realmente é importante para a vida deles e o que não é importante. Sabe por quê? Porque Deus expande sua igreja no momento da crise. Eu tenho visto cultos domésticos, pessoas que jamais fizeram um culto na sua vida, mas a igreja está expandindo, a igreja está crescendo. Eu recebi no WhatsApp, agora há pouco, eu vou até abrir aqui. Estamos online? Eu posso estar online, concordo ou não?
Quem concorda, diz amém aí na tua igreja. Na tua igreja? Na tua casa. Porque agora a tua casa é a tua igreja. Fala assim, ó, a igreja, ela não fechou. Ela se multiplicou. Agora existe uma igreja em cada lar. Como profetizamos durante tantos anos. Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro do evangelho. Sabe, Deus está te dando a oportunidade de na sua casa você ser um ministro do evangelho com a tua família. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é ancião, você que é do grupo de risco, você que não é do grupo de risco. Eu digo, é o momento de você se levantar e ser um ministro dentro da sua casa. É o momento de você reunir sua família, de você reunir as pessoas que estão à sua volta na sua casa em quarentena e ter um momento de busca do Espírito Santo para saber o que Deus está querendo com vocês. Talvez neste momento agora de quarentena, muitas pessoas vão mudar de profissão porque vão repensar aquilo que fizeram. E vão vir muitos novos empresários, vão vir muitos novos profissionais. Os hábitos vão mudar, os costumes vão mudar. Sabe por quê? Porque no tempo de crise Deus age e a sua igreja se expande. E a igreja vai se expandir por quê? Porque Jesus, quando estava indo embora, eles falaram, discípulos, vocês vão passar crise porque eu não vou estar em carne com vocês, mas eu vou mandar o Espírito Santo, que vai ser o Consolador e que vai estar com vocês a todos os momentos. É nesse momento de crise que a igreja expandiu. É nesse momento que os discípulos tiveram que buscar realmente por si mesmo, não ficarem com sua muleta em Jesus Cristo em carne, mas eles tiveram que buscar e amadurecer naquilo que precisam fazer. Talvez seja o momento de você ir na tua casa, amadurecer, e não ficar apenas dependente do teu pastor, dependente do teu líder de célula, dependente do teu discipulador, mas você começar a ser um ministro do evangelho. Jamais uma crise vai derrotar a igreja do Senhor Deus Todo-Poderoso. E você é essa igreja, você é quem está aí na sua casa agora, escutando esse culto e colocando no seu coração a intenção do quê? De começar a fazer seu culto doméstico, começar a buscar o Espírito Santo, talvez com a tua família, a marcar um momento de vocês buscarem o Espírito Santo, de vocês orarem, de vocês jejuarem, não porque a igreja fez um jejum, mas porque vocês entendem que esse jejum é feito para entender o que Deus tem para você, porque é no momento de crise que José cresceu, é no momento de crise que Neemias cresceu, é no momento de crise que Pedro cresceu, que Silas cresceu, que Paulo cresceu, que todos os discípulos cresceram. É momento de crise, e é no momento de crise que você vai crescer. Talvez você esteja recluso em casa todos os dias, já está fazendo essa quarentena há muito tempo, ou talvez você tenha que ir trabalhar, porque você é um empresário e você precisa trabalhar, senão você não tem como sobreviver. Mas eu digo para você, é neste momento que o Espírito Santo precisa governar a sua vida, ele precisa entrar no teu coração, e você precisa buscar com a tua família esse poder, essa unção, essa glória que Deus pode te dar. E eu tenho certeza que se você fizer isso, a crise, neste momento de crise, você vai prosperar. Eu acredito que está vindo o avivamento sobre o Brasil. Este momento é momento de avivamento. Sabe por quê? Porque a hora que essa quarentena acabar, a hora que esse momento terminar, a hora que essa crise terminar, se prepara que as igrejas ficarão cheias, se prepara que o reino do céu vai ficar cheio, se prepara que o poder do Espírito Santo vai se manifestar. Está vindo um mover sobre o Brasil, está vindo um mover sobre o planeta. Só não entende quem não conhece esse Espírito Santo. Só não entende quem não entende o que nós estamos falando aqui. Você não entende porque talvez você nunca tenha ouvido falar de Jesus. Mas Jesus é aquele que vai fortificar o teu coração, é aquele que vai entrar na tua vida, e você vai começar a entender que saindo dessa crise, o reino de Deus vai se multiplicar. A tua profissão vai crescer, você vai ser um melhor profissional. Se prepara que a tua empresa vai multiplicar. Se prepara que talvez você vá mudar de profissão. Se prepara que você vai querer buscar outros caminhos. Se você está com o corona, se prepara que você vai poder testemunhar do que Deus fez. Se alguém, você que está me escutando, se alguém da tua família faleceu por causa desse coronavírus, eu estou dizendo para você, ele está com Deus. Mas enquanto você está aqui, começa a trabalhar para o reino, começa a ter a unção do Espírito Santo, começa a ter experiência com Ele. Aproveita esse momento, desfruta deste momento com a tua família. Separa um minutinho para ler a palavra, separa um tempo para orar, separa um tempo para jejuar. Faz você mesmo o teu próprio jejum. Vou parar de comer doce, vou parar de comer pão. Não faz isso, que senão a panificadora acaba. Mas vou parar com alguma coisa, sei lá, para de comer Nutella.
pessoal da Nutella vai me tirar do ar, eu acho. Mas sabe, para de fazer alguma coisa. Jejua. Os discípulos fizeram isso. José tinha seu tempo com Deus, Daniel tinha seu tempo com Deus, Paulo tinha seu tempo com Deus, todos esses caras tinham seu tempo com Deus. Sabe a diferença entre você e eles? Nenhuma. E sabe o que Deus deu oportunidade para você e para eles? O tempo da crise. O tempo da crise é para que você expanda. O tempo da crise é para que você cresça. O tempo da crise é para que você tome posse daquilo que Deus tem para você. O tempo da crise é o momento que você toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida. E você vai crescer, você vai crescer. Você às vezes pode diminuir um pouco, mas às vezes a gente dá um passo para trás, 2 passos para trás, sabe para quê? Para dar um salto para frente. E é hora de você saltar, é hora de você perceber com Deus e colocar o senso de propósito na tua vida. Tenha o senso de plano e propósito de Deus para você, porque Ele já deixou o Consolador, Ele deixou o Espírito Santo. Não deixe que Moisés vá no seu lugar, não deixe que isso aconteça. Sabe, a gente estava contando, mais perto do monte, mais perto, não sei do que, eu sou ruim de letra, mas uma coisa é certa, a tempestade é você, a chuva é forte é você, mas a bonança é você também. Se está acontecendo essa praga sobre a terra, é porque você está permitindo para que a tua igreja se fortaleça, para que a gente possa se reunir aqui, no digital, e a gente possa fortalecer um outro, e a gente possa falar assim: nós vamos expandir, nós vamos crescer, essa igreja vai crescer. Eu vou dar uma palavra de esperança. Faz o PPU Home, faz o PPU, faz devocional, escolhe a live que você quiser. Tem às 7 da manhã, tem às 8 da manhã, tem às 9, tem às 10, você bate lá, tem uma live, qualquer momento, escuta o que Deus está falando para você. Está falando, igreja, levanta com clamor, porque o poder do Espírito Santo está sobre você. Ele já deixou isso na tua vida. Se você está com medo, se você está com receio, eu vou fazer uma oração agora que você vai começar a entender qual é o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Qual é o plano? É que é para a tua família crescer, é para que o reino cresça, para você crescer o Espírito Santo dentro do teu núcleo familiar, dentro daqueles que estão junto com você, dentro dos teus funcionários. Reúne os teus funcionários, se não for pessoalmente, reúne eles online, ora pelo teu negócio, ora pela tua casa, fala: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso disso, me ajuda a passar nesse tempo de crise, porque eu quero expandir como José cresceu, eu quero crescer como Neemias cresceu, eu sou igual a eles, igualzinho. A esperança deles era você, e essa esperança é você na nossa vida. Eu quero orar com você que está nos escutando agora, para que você possa realmente sentir a presença de Deus na tua vida, e que você possa fazer desse texto que eu acabei de ler, que Jesus deixou para a sua igreja, que está lá em João, gente, que está desse jeito lá. Estou achando o texto aqui, estou abrindo. Ele fala assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo, ele não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Você não vai ficar órfão. Sabe por quê? Porque Ele vai voltar para a gente. Deus, nesse momento de crise, muitos não entendem, entram em colapso. E existem previsões que haverá um colapso. Mas Deus, é nesse momento que você sempre age com a sua igreja. É nesse momento que o avivamento está vindo sobre o Brasil. É neste momento que o avivamento está vindo sobre casa e casas. É neste momento que o avivamento está vindo nas células. É neste momento que o avivamento está vindo nessa igreja. É neste momento que a igreja está sendo a igreja onde a igreja precisa estar. É neste momento que o teu nome vai ser engrandecido. E vai ser a diferença daqueles que te servem com aqueles que não te servem. Quem te serve
será glorificado pelo nome do Espírito Santo. Aqueles que têm a esperança em você, hoje estão recebendo essa bênção agora, a partir desta palavra. E aqueles que não te servem e estão me escutando agora, que eles possam ter a oportunidade de te servir e de te aceitar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está em casa, aproveite esse momento. Depois que você vê esse culto, tem mais coisa pela frente. A hora que você vê isso, você pode chegar, unja a tua casa, unja você mesmo, passa óleo em você, passa óleo no teu filho, passa óleo no teu irmão, passa óleo no sofá, passa óleo na Netflix, passa óleo na série que você está assistindo, sei lá, passa óleo onde você quiser, porque isso apenas representa que o Espírito Santo está sobre você, e nesse tempo de crise, você vai crescer mais que qualquer um, 10 vezes mais na tua vida. É isso que nós pedimos, de 10 a 100 vezes mais.